Olá, meninas e meninos. Hoje é uma aula também a pedidos. Me pediram e eu estou tentando atender o seu pedido. A menina me pediu para falar sobre Eva Braun, ou Eva Braun Hitler. Quem é que não conhece essa Eva Braun, tá? Bom, ela nasceu em Munique em 1912. Munique é uma cidade alemã. E morreu em Berlim, junto com Hitler, no dia 29 de abril de 1945. 29 para 30 de abril, acho que foi durante a noite. Ela tinha 33 anos quando morreu e foi companheira de Hitler desde que ela tinha 17 anos, tá? Casando com ele menos de 40 horas antes dos dois se suicidarem, tá? Eva e Hitler se conheceram em 1929, quando ela tinha 17 anos e ele 40. Ela trabalhava como assistente e modelo do fotógrafo pessoal de Hitler, chamado Heinrich Hoffmann. Eva também era fotógrafa, também aprendeu a profissão. E muitas fotos e filmes com Hitler que sobreviveram à guerra foram feitas por ela, tá? Bom, como eu falei, eles se conheceram em 1929. Mas 6 anos antes, em 1923, Hitler, que era um dos líderes do partido nazista, organizou um golpe de Estado. E como fracassou, ele foi preso. E foi na prisão, nesse ano, que ele ditou ou escreveu a mais famosa obra dele, ou a única obra dele famosa, chamada Minha Luta, Mein Kampf, em 2 volumes. Nesse livro que ele escreveu, por acaso eu li, ele expressa suas ideias antissemitas, as suas ideias nacionalistas ao extremo. Tudo que ele fez depois estava expresso nesses livros, mas ninguém acreditou naturalmente. Minha Luta tornou-se, a partir daí, o guia ideológico e de ação para os nazistas. E até hoje essa obra influencia os neonazistas, tá? O nazismo governou a Alemanha de 33 a 45. O nazismo via os povos germânicos como os mais puros da raça ariana e, portanto, uma raça superior. Antes de Hitler, quem governava era Hindenburgo. Ele governou de 1925 até sua morte em 1934. Mas em 1933, um ano antes dele morrer, tá? Ele nomeou Hitler como seu chanceler, tá? Então Hitler já estava no governo de 33 a 34, quando Hindenburgo morreu, então ele assumiu o governo, tá? Mas voltando, em 1936, né, já governava, né, desde 33, 34, Eva passou a ser presença constante numa casa chamada Casa Refúgio de Hitler na Baviera. Na Segunda Guerra Mundial, ela também ficou lá protegida, nessa Casa Refúgio de Hitler. O que é Baviera? Baviera é um estado alemão cuja capital é Munique. Fica no sudeste da Alemanha. Lembra de Munique? Há um festival anual de cerveja famoso? Mas voltando para a década de 30. Quando ela foi, né, morar nessa casa refúgio de Hitler, ela não aparecia de jeito nenhum, não participava de eventos públicos com Hitler. Só em meados de 1944 que ela começou a aparecer nos eventos públicos. E eu vou explicar por quê, tá? A Eva tinha uma irmã chamada Gretchen, tá? E essa Gretchen era bonita, mas tinha uma fama de promíscua e ninfomaníaca. Mas o Hitler colocou na cabeça que se essa irmã dela casasse com um oficial da SS, a Eva poderia aparecer nos eventos públicos como cunhada desse oficial da SS. E assim ele fez com que ela casasse com o oficial da SS.
essa tal de Gretchen. Mas vou falar aos poucos. Primeiro, o que é SS? SS é a organização mais responsável pela matança genocida das vítimas do Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus. E a SS também foi responsável por milhões de outras vítimas, tá? Vocês sabem que o Holocausto vai durar de 33 a 45, matou, como eu falei, cerca de 6 milhões de judeus. Holocausto em grego significa todo queimado. Acredita-se que morreram 9 milhões na Europa, tá? E 2/3 dos mortos eram assim compostos. Isso tudo pela SS, pelo Partido Nazista. Desses 6 milhões, né, que morreram no Holocausto, acredita-se que 1 milhão eram crianças, 2 milhões eram mulheres e 3 milhões eram homens. Então, a SS é responsabilizada, não só ela, mas principalmente por todas essas mortes, tá? E o Hitler queria casar a irmã de Eva com um oficial da SS. Aí chamou Fritz, para quê? Já expliquei, para ela, a Eva, poder aparecer nos eventos públicos como cunhada do oficial da SS. Aí não era nada com ele. Bom, primeiro ele chamou Fritz Dargers. Mas esse Fritz sabia da fama de promíscua, de ninfomaníaca, sabia da fama dela, ele pediu para o Hitler para mandá-lo para o fronte oriental lutar. Preferia do que casar com ela. Pronto. Aí ele propôs, o Hitler, a Hermann Fegelein, oficial também da SS, e membro do círculo particular do Hitler, porque ele tinha oficiais da SS e tinha círculos particulares. E aí ele aceitou. Então, Hermann Fegelein casou com a Gretchen, irmã da Eva. Observação: quando casaram, ela estava grávida, de outro, lógico. Mas, segundo fontes, médicos de Hitler fizeram um aborto. Bom, Fegelein e Gretchen casaram em junho de 44, faltava um ano praticamente para acabar a guerra. Houve uma grande festa, 2 dias de festa, lá numa casa que Hitler tinha na montanha. Só que essas fotos, esses filmes, só apareceram nos jornais quando acabou a guerra, tá? Ela foi filmada, essa festa, pelos nazistas. Bom, observação. Os pais desse Fegelein, esse oficial da SS que casou com essa Gretchen, eles sobreviveram à guerra. E eles acreditam que o filho foi morto em 29 de abril de 1945, a mando de Hitler, porque ele tentou fugir. Ele tentou fugir da guerra para não morrer. Então, o próprio Hitler mandou fuzilá-lo. Isso, segundo fontes e os próprios pais do Fegelein. Bom, mas voltando a Hitler, tá? E a Eva. Quando o terceiro Reich começou a desmoronar, quando eles viram que os russos estavam chegando, que eles não iam ganhar a guerra, a Eva juntou-se a Hitler em Berlim, abrigando-se com ele no chamado Führerbunker. Führerbunker, instalado na chancelaria do Reich. Vou dizer o que é Führer, o que é bunker, o que é chancelaria. Führer, em alemão, condutor, guia, líder. Nome associado a Hitler, o Führer. Bunker é uma estrutura ou reduto fortificado, construído parcial ou totalmente embaixo da terra, para resistir a projéteis de guerra e também para proteger as pessoas que quisessem ficar lá mais seguras, tá? E chancelaria? Chancelaria tem vários sentidos. Para cada país dá um sentido para chanceler. Chancelaria, a origem da palavra chancelaria vem do latim,
quer dizer, guarda da chancela, que separa o público de um tribunal. E essa é a origem de chancelaria, guarda da chancela, que separa o público de um tribunal. Hoje, como eu falei, tem vários sentidos. Por exemplo, no Brasil, chanceler é o ministro das Relações Exteriores, chefe da diplomacia. Na Alemanha, chanceler é o chefe do governo federal. E cada país tem um sentido, mas não, só para ilustrar o que é chancelaria. O Hitler era considerado chanceler da Alemanha. Bom, então, como eu falei, eles estavam lá no Führerbunker, né, protegidos, à medida que as tropas russas avançavam. Então, no dia 29 de abril de 1945, 29 para 30, foi à noite, Eva e Hitler casaram numa breve cerimônia civil. Ele com 56 anos, ela com 33. Só que, menos de 40 horas depois do casamento, o casal se matou. Ele com um tiro na têmpora e ela envenenada com cianeto, nesse bunker, tá? Depois, a mando do Hitler, ele deixou essa ordem que os corpos fossem queimados, e assim se fez. Para reconhecer que eram eles mesmos, um dentista certificou a autenticidade dos cadáveres, tá? Ainda sobre Eva e sua família, o pai sobreviveu até 1964. E a mãe, o pai chamava Fritz, e a mãe Francisca morreu em 1976, ela tinha sido costureira. Bom, voltando a Eva lá atrás ainda, vou falar mais um pouco da Eva, porque é o tema da nossa aula, né? Eva estudou num liceu católico em Berlim e também administração num convento. E ela era uma excelente aluna com altas notas. Só que ela tinha o maior talento dela era o atletismo. Antes do casamento da irmã, lembram? Aquela Gretchen? A única vez que estiveram juntos, que apareceram juntos, ela e o Hitler, mas não como casal, foi numa foto dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936. Então, é a única foto antes do casamento da irmã que ela apareceu mais afastada dele, não como casal. E o povo alemão só soube do relacionamento dos dois quando a guerra acabou. Eva tinha seu próprio aposento, tanto na residência oficial de Hitler, quanto nesse esconderijo de Berlim, tá? Segundo historiadores, mulheres não tinham influência na política da Alemanha nazista. E Eva era completamente fora da política. Não tinha nenhum interesse pela política, ou nenhum, ou quase nenhum. Quando ocorriam conversas políticas entre Hitler e seus comandados, ela sempre era posta para fora do aposento, tá? E só aparecia quando era mandada, tá? Eva, então, não fazia parte jamais do partido nazista. E segundo historiador, seus principais interesses na época eram cinema, moda, esportes e vida de privilégios, tá? Em 1943, a política gerou algum interesse na Eva, sabe por quê? Porque em 1943 ocorreu uma transição da economia de guerra na Alemanha. Então, passou a haver, para os esforços de guerra, passou a haver diminuição de produtos considerados secundários. Então, houve um aperto de contas, confisco de produtos cosméticos, etc. Então, a Eva, segundo historiadores, ela ficou enfurecida pela precária, né? Pela precariedade desses produtos que ela gostava, cosméticos, objetos de luxo, porque havia esforços para a guerra. O dinheiro era levado para fazer armas para os soldados, etc. Então, aí que ela despertou para a política, quando ela se viu cerceada desses produtos que ela estava acostumada. Isso segundo alguns historiadores. Curiosidade, Hitler traiu Eva várias e várias vezes.
E um dos casos mais conhecidos foi com uma atriz e cantora chamada Renata Miller, chamada para fazer parte da propaganda do regime. Eva soube desse romance em 1937. E aí, o que ela faz? Ela tenta se matar. Mas deixa eu só falar uma coisa. Ela tenta se matar diante de tantas traições dele. Mas essa cantora também se matou. Em 1937, a atriz se mata pulando de um prédio. E, observação, várias amantes do ditador seguiram o mesmo caminho, também se mataram. Mas voltando a Eva, não sei o que acontecia na Alemanha, que um monte de gente tentou se matar e se matou. A Eva, diante de tantas traições, também atira no próprio peito com uma arma. Mas a bala não atinge o coração. Quando ela se sente ferida, ela chama o médico particular do Hitler e ela vai imediatamente para o hospital. O Hitler a visita com flores e promessas de cuidar dela. Os amigos do ditador a descreviam como uma mulher profundamente triste e muito apaixonada. Pasmem, olha o que o Hitler costumava dizer abertamente para os amigos. Olha, vou até repetir. Hitler, quando estava com os amigos, dizia abertamente: um homem altamente inteligente deve escolher uma mulher primitiva e estúpida. Imaginem se, além de tudo, eu tivesse uma mulher que interferisse no meu trabalho. Nas minhas horas de lazer, eu quero paz. Vou repetir. Um homem altamente inteligente deve escolher uma mulher primitiva e estúpida. Imaginem se, além de tudo, eu tivesse uma mulher que interferisse no meu trabalho e nas minhas horas de lazer eu quero é paz. Bom, em 1935 aconteceu outra traição que a Eva soube. Por quê? Porque ficou 3 meses sem saber onde estava Hitler. 3 meses. Ela tentava falar com ele e não conseguia. E quando ela soube que ele estava com outra mulher, deixou escrito no seu diário: eu decidi tomar 35 pílulas desta vez e com certeza não haverá volta. Fecha aspas. E assim fez. Eva, em 1935, quando soube dessa nova traição, esvaziou um pote inteiro de pílulas e foi dormir. Novamente acordou no hospital com seu amado Hitler segurando flores, implorando perdão e fazendo promessas que não iria cumprir jamais. Outra curiosidade sobre Hitler. Ele tinha uma pastora alemã chamada Blonde e ela teve que ser sacrificada. Uma enfermeira que estava no bunker deixou registrado que o líder nazista ficou inconsolável e chorou com desespero. Ele que era considerado um dos homens mais cruéis da humanidade. Isso foi a enfermeira que deixou registrado. Bom, tá quase terminando a aula. 9 de maio de 1945 é considerada o fim da guerra, a derrota da Alemanha. Fim da Segunda Guerra, dia da vitória. E mais a final da Segunda Guerra total foi realmente no dia 15 de agosto, né? Quando venceram o Japão, quando o Japão assinou a carta de rendição, 15 de agosto de 1945. Depois da guerra, Hitler estava morto, Eva estava morta, tá? Depois da guerra, houve chamados julgamentos de Nuremberg. Vocês devem lembrar que ocorreram em Nuremberg, na Alemanha, a partir de 20 de novembro de 1945. Nesse julgamento, 8 juízes foram escolhidos de 4 países vencedores. Só que o presidente do tribunal era um britânico, tá? E quem preparou o processo foi um juiz dos Estados Unidos. Esse julgamento Nuremberg condenou à morte 12 pessoas, só que um estava fugido
e outro se matou na prisão antes de ser morto. Vou falar sobre esse que se matou, se envenenou na prisão. Então, foram 12 condenações à morte. 10 a 20 anos de prisão. E uma 15 anos e uma 10 anos, tá? Bom, quando esse apareceu morto na prisão, ninguém soube como é que ele conseguiu o veneno. Sabe como é que esse conseguiu o veneno? 60 anos depois, um dos guardas de Nuremberg, 60 anos depois, um dos guardas de Nuremberg contou que foi ele que deu o veneno. Ele tinha 19 anos na época e agora está com 79 anos. Ele falou que foi ele que deu o veneno porque ele implorou queria se matar na prisão. Não queria ir por cadafalso, porque no julgamento, lá em Nuremberg foram construídos 3 cadafalsos. Então os condenados eram como é que se diz? Eram esganados, né? Eram mortos nesse cadafalso. Acho que teve ficou na história, um ex-chanceler alemão, que ficou 20 minutos para morrer, porque o carrasco não fez direito à esganadura, né? No cadafalso. Gente, eu vou terminar por aqui. Se tiver mais alguma coisa da Eva, eu conto para vocês, tá bom? Beijo!